Você fez intercâmbio, né? Fiz. Mas eu fiz intercâmbios mais curtos justamente por conta do meu trabalho, né? Eu não. Apesar da minha vontade de ficar 6 meses, um ano, eu não poderia porque eu fazia as coisas aqui no Brasil e eu fiz intercâmbios mais curtos. Eu fiquei 1 mês no Canadá, numa casa de família, convivendo normalmente, como se a minha vida fosse aquela. Foi legal? Jantando, almoçando com os caras. Sim, foi muito incrível. Foi a melhor experiência da minha vida de longe, assim. Quantos anos você tinha? Eu fiz 16 lá. Nossa. Ah, no segundo ano do colegial, né? Sempre todo mundo fazia. E eu ficava puta que eu não tinha condições de... Juro, não tinha mesmo. Porque eu estudava no colégio, tinha bolsa. Uhum. E aí, todo mundo viajava. Eu falava, nossa, velho, queria muito. Aí eu ficava É que no caso foi pesquisando, permuta né? também, o meu intercâmbio, né? Foi permuta. Maravilhoso, já trabalhava com óbvio. isso? Perfeito. Caramba, faz ali uma sequência de posts, Vídeos, stories, stories. vídeo, é isso mesmo. Mas adorei, tour. eu fico muito grata, assim, pelo que meu trabalho me proporcionou. proporcionou, porque foi uma experiência muito enriquecedora. Eu sempre viajei muito, assim, graças a Deus, os meus pais... eu não nasci numa família rica, né? Os meus pais são a famosa classe média, mas o meu pai sempre conseguiu, juntar aquele dinheiro pra gente fazer uma viagem legal, pra ir pra Disney. Eu conheci a Disney nova, pra gente, eu conheci... Minha primeira viagem internacional eu tinha 5 anos, a gente fez Argentina e Chile na época. O dólar também tava muito mais baixo e tudo mais. Eu fui pra Disney, a gente foi visitar minha irmã em Londres, pouco tempo depois que ela se mudou e tudo mais. Mas é aquilo, né? Nunca... Uou, caramba! Maldivas a cada 6 meses. Não, mas que bom que teve. Sim, e foi muito enriquecedor. Pra mim foi muito... Por exemplo, eu cheguei no dia que eles assinaram um papel na província da legalização da maconha lá. No Você Canadá. tá Na província, na British Columbia. Não, você chegou no Canadá. Eu cheguei em Vancouver. Eu fiquei em Vancouver. E eu cheguei no dia que eles falaram: não, tá tudo bem, tá tudo legalizado. Nossa, que doideira foi aquilo. Eu fiquei em choque. Porque assim, a gente sabe que a guerra às drogas é um rolê falido já, né? Inclusive, eu tenho professores incríveis que pesquisam isso na faculdade. Muito a ver com segurança pública também, né? Que é a história da polícia, blá blá blá. E aí, tudo bem, a gente sabe que tem, né? Não sei o quê. Eu sou uma pessoa que não gosta de fumaça. Eu sou asmática, né? Eu não gosto dessas coisas, de fumaça. Nem cigarro eu gosto de perto de mim. Mas a gente sabe que existe, porque rolê, gente, adolescente, faculdade, acontece. E aí, tudo bem, sabia. Mas ver uma coisa legalizada assim, eu fiquei em choque. Eu conto sempre pros meus pais isso, porque eu queria muito ver, eu queria muito entrar numa loja pra ver como isso funcionava. Tipo... Vender assim, Como se fosse um Kit Kat. Tá aí, ó, $2. Eu falava, tipo, que doideira, E gente. você não podia entrar nas lojas? Eu fui expulso da loja, no caso, né? Porque eu Você tinha 15 anos. entrou? Entrei, ele falou, quantos você tem? Eu fiz assim, 15 ele. Ela foi sincera. Pô, mas eu só queria... Mas não era nem porque eu queria comprar, eu só Sim, queria só queria ver. ver. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu só quero, tipo... Ver como isso funciona, que no meu país é proibido. É proibido. Cara, e você pegou bem quando foi liberado. Então você não tinha pra saber como era antes, né? Então... Na verdade, pelo que eu entendi, já era uma coisa regular. Tipo, já rolava e tava tudo bem. Mas tava no processo de real assinar os papéis e tornar uma medida oficial. Tá. E aí, pouco tempo depois, eles tornaram o Canadá um território Tá, completamente e aí você foi legalizado. pro Canadá e depois quais foram os outros? Então, intercâmbios que aí você falou que fez? eu fiz 15 dias na Europa em 2019, fiz uma semana Dublin, uma semana Londres. Aproveitei em Londres pra ficar com a minha irmã, né? Pô. Sim. Sim. Mas aí você... Como que é esse Fiquei em casa de família estudo, também. assim? É porque intercâmbio é estudo, né? É. Como que é o estudo de 15 dias? Eu ia pra aula de inglês intensivo. Intensivão, Intensivão. assim. Integral. Tinha opção integral, eu não fazia porque eu queria também... Na verdade, no Canadá eu fazia, mas quando eu fui pra Europa, não, porque principalmente em Londres, porque eu queria ficar com a minha irmã. Ah, entendi. Faz sentido. E de todos os lugares que você viajou, assim, qual foi o que você mais gostou? Todo mundo faz essa pergunta e eu nunca sei responder. Porque eu acho que as minhas propostas foram muito diferentes, assim. Então, quando eu fui pra Disney, aquela proposta de parque... Fases de vida também, né? Bom, mas se você me levar pra Disney também, em algum momento... Eu adoro, eu viro criança. A Disney faz muito parte do meu mundo, assim. Disney tem toda aquela proposta de parque, diversão. Quando eu fui pra Londres a primeira vez, quando eu fui pra Inglaterra a primeira vez em 2014, com a minha família, a proposta era muito histórica. Então a gente viu muito museu, muita igreja, a gente foi em cemitério, que é uma coisa que a minha família gosta muito de fazer, então graças a Deus eles me acompanham. Adoro. Mas eu quero ser uma família assim. Quero levar a Bia nessas coisas mais Muito, históricas. mas é muito bacana, é muito legal, assim. Eu acho que a história é muito... Inclusive, eu até quando eu fui pra Londres, eu falei sobre isso porque lá os museus, eles majoritariamente funcionam com uma contribuição voluntária.
Então, esses museus famosos, o British Museum, né, que é o Museu Britânico, que é super famoso, é o terceiro museu mais visitado do mundo. Eu fui no Museu Imperial da Guerra também, que é um museu super famoso. Então, eles não são pagos, mas você pode contribuir voluntariamente para ele continuar funcionando, para fazer reparação, para também reparar obra, peça, que são coisas que, fazem parte da nossa história. Então, eu sempre fico pensando assim, a minha história não sou só eu. Hoje, a minha vida que começou em 2002 e sabe lá Deus quando vai acabar. A minha história vem muito antes disso. Vem da galera que, a minha família é italiana, né? A família da minha mãe é majoritariamente italiana. Vieram em navios, tipo... ali, todo mundo junto, pra tentar uma vida melhor aqui no Brasil, pra trabalhar na fazenda de café. A minha história é de lá, é de trás, começa lá atrás. Você fez um vídeo disso também, né? Sobre a importância da você história. Quer entender, né? Não só entender, mas eu quero garantir que as próximas pessoas também vejam isso. Porque é muito importante. E foi uma coisa que a gente falou, a história, ela se repete. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, é por isso que uma vez eu vi uma entrevista muito bacana da Gabi Amarantos pro Fábio Porchat, se eu não me engano. Que ela fala que como é estranho, como é desumano a gente não ter um museu da escravidão no Brasil. A gente não tem um museu da ditadura militar, a gente não tem nada que... E agora a gente tá num esforço ainda maior pra parar de aprender essas coisas, né? Mas a gente não tem. Então parece que a gente tá esquecendo do que foi a ditadura militar. Parece que a gente tá esquecendo do que foi a escravidão. E aí... automaticamente a gente esquece nos impactos que isso rola, que isso tem até hoje, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, eu não sou nenhuma expertise no assunto, né? Eu não sou uma pessoa negra. Mas eu tomei muitos esforços pra tentar entender, pra tentar aprender mais sobre isso, assim. Então, eu li Djamila, eu li, enfim, muita gente, muitos escritores, pra começar a compreender o que era esse racismo estrutural que tanta gente falava. Porque eu acho que se você não vive, o mínimo que você tem que tentar fazer é tentar